Pessoal, vamos então continuar a estudar o método de Bhaskara. Vocês já fizeram naquele vídeo preliminar, já viram como a importância de achar corretamente o A, B, C. Então agora vamos ao método, propriamente dito. Uma equação do segundo grau, no campo real, nos números reais, ela sempre vai ter duas soluções. Sempre vai ter duas, ou seja, dois valores. Estes dois valores, eles podem ser iguais. Por exemplo, dois números iguais, mas a gente fala que tem duas, tá? Pela correção, para a gente falar corretamente. Ou um diferente do outro, ou distintos. Então, sempre tem duas soluções. E ela pode não ter solução no campo real. Então, uma equação do segundo grau sempre tem duas ou nenhuma. Essas duas podem eventualmente ser duas iguais, tá? Distintas. Então, vamos ao nosso método de Bhaskara. Então, o método de Bhaskara fala assim. Dada uma equação do segundo grau, que seria assim, ax2, vocês lembram? Que o a é quem multiplica o x2. Mais bx, aqui é o b, aquele número que você já achou, que multiplica o x. E mais c é aquele que também que você vai achar. Então, eu estou fazendo aqui literal, vale para todas. Então, esta equação tem duas raízes, duas soluções. Então, raiz 1, ou seja, a primeira solução, vou chamar de R1, se calcula assim. Ó. Você faz menos b, pega esse b e põe um menos na frente dele, vai trocar o sinal. Mais raiz quadrada do discriminante dividido pelo dobro do A. E a raiz 2 é menos o B, esse B com menos na frente, menos a raiz quadrada do discriminante sobre 2A. Tá? Então, este delta, né, que delta é a letra grega, mas o nome dele é discriminante. E esse discriminante você encontra fazendo o seguinte cálculo. Pega o b eleva ao quadrado e depois você subtrai de 4 multiplicado pelo a e multiplicado pelo c. Tá? Então, você tem que fazer o cálculo desse discriminante, depois colocar ele aqui e tirar a raiz. Tá? Você já deve ter estudado isso, não é difícil, mas a gente precisa ter um certo cuidado, uma certa atenção para a gente não errar uma equação. Então, eu vou fazer uma equação de exemplo e aí, mais uma vez, vou remeter uma lista de exercícios para vocês. Tudo isso, gente, antes de começar a apostila 2. Antes, você tem que ter firmeza nisso que eu vou dizer. Então, eu vou fazer um exemplo. x2 mais x igual a 2. Resolver esta equação. Bom, é segundo grau, então é Bhaskara. Se é Bhaskara, tem dois pressupostos que a gente viu lá anteriormente. O primeiro pressuposto não pode ser 2 aqui, precisa ser 0. Então, x2 mais x, passa o 2 para o lado de lá e ele troca o sinal. Pronto. Então, o primeiro pressuposto já está feito. Agora, encontrar o A, encontrar o B, encontrar o C. O que é o A? É o cara que multiplica o x ao quadrado. Puxa, mas não tem ninguém aqui. Então, é 1. O que é B? É o cara que multiplica o x, ó, olha lá em cima. Lembra lá em cima. Não tem ninguém aqui. Então, é 1. E C é o cara que não tem x, menos 2. Então, já achei o A, B, C. Tá? Beleza? Vou encontrar agora o discriminante, seguindo a regrinha. B ao quadrado, mas o B é 1, então 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 1 e o C é menos 2. Atenção aqui, sempre quando é número negativo, põe ele dentro do parênteses. E esse cálculo, você sabe, tem que fazer a multiplicação primeiro e depois a subtração. Então, fica 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, menos, vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 8.
1 menos menos 8 mais, então o discriminante dá 9. Tá vendo? Então, gente, esse cálculo aqui precisa ser bem cuidadoso. Então, vamos lá para a gente terminar. Então, a primeira raiz, raiz 1, seguindo a regrinha lá, eu vou escrever aqui de novo para a gente lembrar, tá? Vou escrever de novo a fórmula. Então, menos b, mas o b é 1. Então, menos 1 mais, eu pus mais ou menos, não é mais, tá? É que eu estou sem borracha aqui. É mais raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes o a. O a é 1. Pronto. E a segunda raiz é menos b, agora menos a raiz quadrada do 9 sobre 2 vezes 1. Pronto. Pronto. Claro que é bom a gente fazer a conta. Então, vamos fazer as duas. Menos 1, você sabe que a raiz de 9 é 3. E aqui 2 vezes 1 é 2. Menos 1 com 3 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a primeira raiz é o número 1. A segunda raiz é o menos 1, menos raiz de 9, menos 3. 2 vezes 1 dá 2. Então, fica menos 4 sobre 2, que é menos 2. Esta é a raiz 2. Ok, então qual o significado, gente? Se nesta equação aqui de cima, aquela que o cara deu, se eu colocar no lugar desse x o 1, vai dar certo. Se eu colocar no lugar desse x o menos 2, por menos 2, também vai dar certo. Portanto, a nossa resposta é conjunto solução 1 e menos 2. Que são as duas raízes. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem, então? Então, pega lá os exercícios anexos ao e-mail e vamos fazer todos esses exercícios. Depois de todos prontos, tudo resolvido, eu vou mandar a resposta junta. Aí, então, que nós vamos entrar na aula propriamente dita. Então, muito importante que você faça essas preliminares, esses pressupostos dessa aula. Beleza?